Obrigado. Amém, queridos. Domingo passado ouvimos do Carlos a mensagem sobre a graça. E é meio que Deus preparando a semana da gente, né? Para a gente lembrar que é só por graça. Só por graça. E assim foi meio que foi essa semana, né? Dessa dependência da graça. Muita coisa acontecendo. O grupo de oração acompanha mais de perto, que a gente compartilha direto lá os pedidos de oração. E principalmente na sexta-feira, quando faleceu aquela senhora pela qual estávamos orando tão intensamente, aquilo pegou muito pesado, né? E aí a gente lembra que é só por graça mesmo que Deus está. E aí Deus abre portas, dá oportunidades para marcar a presença, e assim também foi por ocasião do velório na sexta-feira à noite ainda. E ontem, durante a cerimônia de despedida também, eu pude participar e levar uma palavra para os familiares e para os convidados, bastante gente lá. Então é só por graça aí, Deus vai nos conduzindo, nos guiando, nos fortalecendo, e nos usando também só por graça, porque é graça dele. E nós hoje então vamos, na palavra de hoje, refletir adiante sobre a mensagem de Jesus para a igreja baseada no Apocalipse, né? Alguns acho que já pensavam que Jesus não ia voltar mais porque as mensagens do Apocalipse não estavam continuando, né? Não, Jesus vai voltar, se eu prego sobre isso ou não prego, ele volta de qualquer forma, né? Mas é que teve uma agenda aí, daí tinha Páscoa no meio. Eu digo, não, Páscoa a gente vai falar sobre a Páscoa e não sobre o Apocalipse. E agora então deu a oportunidade de voltar a falar sobre o Apocalipse. E a ênfase nossa está nos primeiros 3 capítulos. Então a gente já viu o capítulo 1, uma introdução. E agora no capítulo 2 e o 3 a gente está estudando as cartas às 7 igrejas. Então esse é o nosso foco. No capítulo 1 a gente já viu de Apocalipse que quando o Apocalipse fala de 7 igrejas, de 7 cidades que recebem essas cartas, pelo simbolismo do Apocalipse, isso se refere às igrejas todas, a todas as igrejas, a totalidade das igrejas, em todos os lugares e em todos os tempos. E então isso também alcança nós, e por isso quando a gente estuda cada uma dessas cartas do Apocalipse, a gente aplica para elas e pergunta: Espírito, o que tu tens a dizer a nós? O que tu tens a dizer a mim hoje através dessa carta? Foram igrejas que realmente existiram, né? Tem comprovações da arqueologia quanto a isso, e da história, relatos históricos, então elas existiram, mas elas têm um significado para nós hoje. E aí vimos que já tratamos da carta à igreja de Éfeso, no capítulo 2, os primeiros versículos, e a ênfase à igreja de Éfeso era o amor, ou melhor, a volta ao primeiro amor. Então foi essa ênfase que foi dada. Depois vimos a carta a Esmirna, que trata da questão do sofrimento, porque a igreja de Esmirna estava sofrendo uma forte perseguição por diversas razões, e Jesus vem a eles e dá-lhes palavra de ânimo, de encorajamento para ficarem firmes no tempo de perseguição e suportarem o sofrimento e continuarem. Eles são reconhecidos por continuarem firmes no sofrimento. E hoje nós vamos para a terceira igreja, que é a igreja da cidade de Pérgamo, em que a ênfase vai ser a verdade, ou melhor, a não abandonar a verdade. Não abandone a verdade. Essa é a ênfase. Nós temos o anterior ali ainda o mapa. Ali nós temos o mapa para nós termos uma ideia das cidades, né? Isso é a ponta da Ásia Menor, a Turquia ocidental, né? Hoje. E a ilha de Patmos está escrito meio escuro lá né? Ali a ilha de Patmos, no mar. E ali então Éfeso, Esmirna,
Pérgamo, que nós vamos ver hoje, mais ao norte, depois nós vamos circulando e vamos a Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, só para a gente ter essa visão, essa percepção de como era a situação. E hoje, então, o foco está em Pérgamo e nós vamos ler o texto em Apocalipse, capítulo 2, versículos 12 a 17. Acompanhe na sua Bíblia, né, no seu aplicativo. Às vezes você tem uma versão diferente, você já vai comparando como é que o texto está lá. O texto que está sendo projetado aqui é o da Nova Versão Internacional, é o texto que eu geralmente uso, mas outras versões são muito interessantes, muito boas também, e você pode acompanhar ali. Então, diz assim, Apocalipse 2, versículo 12, ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. É uma palavra muito preciosa, de novo, uma palavra também enigmática, com seus significados, com a sua simbologia. Alguma coisa a gente pode ver claramente o que significa, e outras coisas estão claramente colocadas para nós. Vocês veem que a palavra que muito se repete é a questão do ensino, ensino de Balaão, ensino de Balaque, ensino dos nicolaítas. Então tem uma forte ênfase nessa questão do ensino, e por isso então essa carta é uma advertência para não abandonar a verdade. Também menciona Satanás 2 vezes no versículo 13, e aí isso traz a seriedade com que nós temos que olhar para essa palavra e realmente não abandonar a verdade. E sempre que nós entramos numa dessas marcas da igreja, uma ênfase que se dá a uma igreja especificamente, como já falei, elas se aplicam todas elas se aplicam a nós, né? Não é assim que a gente vai identificar uma igreja do Apocalipse, dessas 7 ali, e essa somos nós, né? Aí quem me dera fosse Filadélfia, né, que só fala bem, só fala legal. Claro, diz que vai sofrer perseguição também, não é tão fácil assim, mas nós não temos essa opção de escolher uma. Mas em todas elas precisamos ficar atentos àquilo que o Senhor quer dizer a nós. E essa igreja de Pérgamo, em outras palavras, com a sua exortação, com a sua preocupação, Jesus exorta a ela não abandonar a verdade, mas ela ficar firme na verdade. Como em todas as cartas, Jesus se apresenta. E Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. No capítulo 1, Jesus também já se apresentou dessa forma. E aqui no versículo 17, ele repete de novo, né, sobre a espada, o 16, lutarei contra eles com a espada da minha boca. E isso ele já tinha dito no capítulo 1, que essa espada sai da sua boca. Então, a espada tem a ver com palavra. E claro, se olharmos para a vida de Jesus, no tempo que ele andou entre as pessoas, né, no seu tempo de vivência física, 2000 anos atrás, e até hoje, a sua palavra é uma palavra de salvação. O Novo Testamento volta e meia fala da palavra como espada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então,
é uma palavra, mas é uma palavra que hoje traz salvação para aqueles que a ouvem e aqueles que respondem essa salvação. Mas, no contexto do Apocalipse, como nós estamos vendo, Deus vai nos preparando para a grande verdade de que Jesus voltará para nos buscar e então será juiz sobre tudo e sobre todos. E como cantamos antes, todo joelho se dobrará diante dele. E essa imagem dele com uma espada apresenta ele como um juiz que julga, alguém que vai ter uma palavra de julgamento. Jesus mesmo disse, quando questionaram ele sobre o que ele diria, ele diz, não, eu não digo nada, eu não vim para condenar, não vim para julgar. As minhas palavras é que os julgarão. Então, essa espada tem a ver com essa palavra de Jesus, que é pelo poder dessa palavra que há o julgamento. Hoje, salvação, mas naquele dia há o juízo e nós temos que estar preparados para isso. Jesus, ele se apresenta e ele fala que ele é, né? Mas também ele se dirige à igreja dizendo que ele sabe onde vocês vivem. Eu sei onde você vive. Versículo 13. Jesus, na sua apresentação, ele já menciona que ele conhece as pessoas. Nós já vimos sobre isso nos textos anteriores. Jesus se mostra profundamente conhecedor. Como diz ali que ele anda entre os candelabros, e os candelabros são as igrejas, e ele anda entre esses candelabros, entre as igrejas, ou seja, ele sabe exatamente o que está acontecendo. E ele diz aqui no versículo 13, sei onde você vive. E isso é muito confortante, nós sabemos que Jesus sabe onde nós vivemos, onde o bicho pega, onde as coisas apertam, onde eu tenho dificuldades, onde eu tenho problemas, talvez onde eu tenho minhas fraquezas, ele também sabe. Jesus sabe onde eu vivo. Ele fala isso para nós como igreja, ele sabe que nós estamos aqui, reunidos aqui, nesse lugar, nessa região, mas ele sabe que nós moramos espalhados nessa cidade, a não ser o pessoal do Progresso que mora todo mundo meio junto lá, né? Então ali é mais juntinho todo mundo, né? Mas aqui, senão, somos bem espalhados. E em outras palavras, Jesus sabe da nossa realidade, da realidade da cidade de Blumenau. Em outras palavras, Jesus diz, eu sei onde você vive, eu sei o que está acontecendo. No nosso caso, ele poderia dizer, eu sei que semanas atrás vocês tiveram uma desgraça aí na cidade de vocês. Eu sei onde vocês vivem. Eu sei do contexto que vocês estão inseridos e como vocês vivem no meio desse contexto. E o desafio então é nós deixarmos que Jesus nos mostre de fato o real contexto, que nós não saibamos apenas as coisas óbvias que estão ao nosso redor, talvez alguma coisa boa que acontece no nosso bairro, na nossa cidade, ou talvez uma coisa ruim, mas aquelas coisas que Jesus quer nos mostrar, que está perto de nós, que nós não enxergamos, que nós podemos dizer, Jesus, mostra-nos o que está ao nosso redor, pois tu sabes exatamente onde eu vivo. Você sabe o que está no seu contexto, você sabe o que realmente acontece lá onde você mora, as pessoas que moram perto de você, seja um condomínio, seja uma casa. Você sabe o que está acontecendo perto de você, com as pessoas com as quais você trabalha. Jesus diz que Ele sabe onde você vive. Peça que Jesus te revele, te mostre aquelas coisas que vão te levar a ser usado por Ele nesse contexto em que você vive. E nós, como igreja, oramos para que o Senhor nos mostre o nosso contexto e nós possamos ser luz, ser bênção aqui onde nós estamos como igreja. E aí então, Ele sabe onde essa igreja vive e nós sabemos então que é na cidade de Pérgamo, né? Pérgamo. Era uma cidade que tinha muitos e muitos templos e altares. Era uma cidade que ficava no alto da montanha, em torno de 300 metros acima de um vale, né? Então é a cidade que por isso a palavra Pérgamo significa cidadela, uma fortaleza no alto.
e essa é a cidade de Pérgamo. E lá tinha altares e tinha templos inúmeros, né? Tinha até um templo ao deus olímpico, um altar ao deus olímpico, a Zeus, né? Então esse era muito forte. Tinha 29 anos antes de Cristo, tinha sido construído o primeiro templo em adoração ao imperador. Foi algo que os imperadores começaram a implantar, a adoração ao próprio imperador, como um filho dos deuses, como um próprio Deus. E o primeiro templo que foi erigido no Império Romano em honra ao imperador foi lá em Pérgamo, né, ao César Augusto, 29 antes de Cristo. Também em Pérgamo tinha o templo sede de uma rede de 200 templos, de uma seita estranha chamada Serpentes Salvadoras. Esse negócio de serpente apareceu uns anos atrás no mundo gospel americano, que tem umas loucuras que aparecem lá. Lembra que tinha pastor de igreja com cobra na mão, aquelas coisas? Bom, se você não lembrar, melhor mesmo, que se dorme melhor de noite, né? Mas era uma história doida. Isso nosso é antigo já. Naquele tempo tinha isso, mas Pérgamo era a sede desse movimento que tinha naquele tempo. Mas Pérgamo também era conhecida por desenvolvimento da medicina, pessoas vinham lá buscar remédios ou o conhecimento médico que se tinha na época. E em Pérgamo também tinha sido desenvolvida a tecnologia da escrita daquela época em forma de pergaminho. Pergaminho vem de Pérgamo, né? Porque é de lá que surge o pergaminho, que na verdade é um material feito de pele de animais e usado então como um recurso extraordinário para a escrita daquele tempo. Então essa é a cidade de Pérgamo, muito desenvolvida, mas extremamente idólatra, com suas manifestações as mais diversas. E isso Jesus diz: eu sei onde você vive. Eu sei de tudo isso que você está passando. E aí então Jesus agora, ele faz alguns elogios. E esses elogios mostram a importância da verdade. E por isso a ênfase dessa carta a essa igreja é sobre a verdade, de não abandonar a verdade. Então Jesus faz elogios ali no versículo 13, e ele diz: sei que onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade onde Satanás habita. Em meio a toda essa situação terrível, né, e ali menciona o trono de Satanás, uma provável referência a esse templo ao imperador, trono, né, então tem uma ligação, e então como isso era muito forte, provavelmente isso. Ou então ao altar de Zeus, que era visto como a maior das divindades, né? Então havia várias questões. O fato é que havia tanta idolatria naquela cidade que não tinha dúvida que Satanás morava ali mesmo, né? E que ali ele tinha estabelecido o seu trono. Então uma realidade muito dura, muito cruel para eles. E em meio a essa situação, Jesus os elogia e diz: você permanece fiel ao meu nome. E em seguida, e não renunciou à sua fé em mim. Fiel ao meu nome, fiel e firme na fé. Elogios muito importantes. A ênfase do nome de Jesus é importante nesse contexto, porque, como eu disse, a idolatria, ou mesmo as expressões religiosas, elas se confrontavam com o nome de Jesus. Em todas aquelas cidades daquela época também havia judeus, e judeus que estavam nessa época se opondo muito ao cristianismo, e chamar Jesus de Messias era uma afronta para os judeus, porque eles não reconheciam Jesus como Messias, evidentemente, e eles esperam até hoje por um outro Messias. Então o nome de Jesus como Messias afrontava os judeus. Ou o nome de Cristo Senhor, Jesus Cristo o Senhor, afrontava os que adoravam ao imperador, e o imperador que era chamado de Senhor, Kyrios.
Então não poderia haver ninguém do lado que se chamasse de Senhor em adoração, e Jesus era chamado de Senhor, e isso confrontava o culto a César. E chamar Jesus de Salvador, naquele contexto daquela época, era também um conflito certo com toda aquela manifestação daquela religião das serpentes salvadoras. Então Jesus, em meio a esse contexto, ele diz: você permaneceu fiel ao meu nome, você se segurou firme no meu nome, você está firme nesse nome. Jesus então enfatiza bastante esse lado. Na tradução corrigida, né, da Almeida Corrigida e Fiel, a expressão ali usada ali é retens o meu nome, tu seguras firme o meu nome, tu agarras firme o meu nome. E um comentário então escreve assim: a questão era apegar-se com toda a força e agarrar-se com unhas e dentes. Algo estava para ser arrancado da igreja. E por isso convidava-se para soltar. Uma onda de perseguição passou por cima da comunidade. A luta girava em torno do nome de Jesus. Então isso era muito forte. Como disse, havia um confronto constante com o nome de Jesus. O nome de Jesus nos fala de quem Ele é. Jesus, o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo. O nome nos apresenta quem Jesus é. E essa igreja é elogiada por estar firme neste nome. E a segunda parte do elogio também nos traz uma lição muito importante e que diz, né, que você permaneceu fiel, continuou na fé em mim, né? Não renunciou à sua fé em mim. E essa fé em Jesus aponta para aquilo que Jesus fez, né? Jesus que completou a salvação, Jesus é a nossa salvação. Então havia nessa igreja essa firmeza na fé e esse compromisso fiel com o nome de Jesus. Que isso seja marca na nossa vida também, a nossa identificação total com Cristo, com quem Ele é, mas também a nossa fé naquilo que Ele já fez por nós, a nossa salvação e aquilo que Ele faz por nós. Então, esses são os elogios que Jesus faz em meio a uma situação difícil. Ele reconhece as coisas boas dessa igreja. Mas em seguida, como em quase todas as cartas, tem todavia, no entanto, contudo, porém, né? No entanto, o versículo 14 diz: tenho contra você algumas coisas. E aí nós temos a preocupação de Jesus. E resumindo esse versículo 14, eu já quero falar mais sobre isso. Essa preocupação de Jesus com a igreja está ligada com a questão da imoralidade sexual, ou seja, a falta de santidade, e com a idolatria, que era justamente esse contexto entre eles. E então, Jesus fala para essa igreja que eles têm, né, no meio deles pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Balaão é citado lá no Antigo Testamento, Números capítulo 22, 23, 24, 25. Israel passa pela terra de Moabe e os moabitas ficam apavorados com Israel que está chegando, porque tinham ouvido falar das grandes coisas que Deus tinha feito através de Israel com exércitos inimigos, e eles ficaram apavorados. E Balaão, então, ele é um profeta que foi chamado pelo Balaque, rei de Moabe. Balaque era esse rei de Moabe, e ele então ficou com o seu povo apavorado, e ele teve uma ideia. Deixa eu chamar um desses videntes, desses profetas, e ele vai pichar uma maldição, né? Vai soltar uma maldição em cima desse povo, e alguma peste, alguma coisa vai acontecer no meio deles, né? Uma mandinga, né? Vão fazer um trabalho, alguma coisa, né? Esse troço também já é antigo, né? E vão fazer isso contra esse povo. E aí é só ler a história lá, o Balaão, né, desobedece a Deus, mas depois ele vai, e ele vai lá então, pago pelo Balaque, rei de Moabe, para proferir maldição. E quando ele vai abrir a boca e querer soltar o verbo com maldição, só sai bênção. Isso se repete 3, 4 vezes. Ele abre a boca, ele foi pago para falar
maldades e só sai bênção sobre Israel. E Balaque fica doido, né? O que eu paguei para você? Lá em Números não nos são contados os detalhes que são contados aqui agora no Apocalipse. Interessante, o que aconteceu? Balaão recebeu o dinheiro, mas como ele não queria devolver o dinheiro, porque ele não prestou o devido serviço, e o Procon ia pegar ele diz aqui o que Balaão fez? Que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Então o que Balaão, o vidente lá falou para o rei Balaque de Moabe, diz, manda tuas mocinhas, né, do povo de vocês, a entrar sorrateiramente entre o povo de Israel, manda eles levar uns animaizinhos assim que são sacrificados a ídolos e faz a festa no meio da galera. E aí vocês vão ver o que vai acontecer. E aí realmente Balaão prestou o serviço pelo qual ele tinha sido pago. Trazer maldição sobre Israel. Por quê? Porque então Israel começou a comer esses sacrifícios oferecidos a ídolos e começaram a se prostituir com aquelas mulheres que vieram de Moabe. E evidentemente que o juízo desceu, né? E Deus tratou com muita severidade. Está lá em Números capítulo 22, 23, 24. Se você ler lá então o começo do 25, começa a acontecer isso. Apocalipse aqui explica isso. Voltando aqui para a nossa realidade, são duas questões básicas aqui. A questão da imoralidade sexual e a questão da idolatria. A questão da imoralidade sexual para nós é muito fácil de entender, porque está muito vivo ao nosso redor, não é verdade? Tem tentação para tudo que é lado, tem loucura para tudo que é lado, toda a questão da sexualidade está sendo colocada de cabeça para baixo, de ponta cabeça, está uma confusão, ideologia de gênero nas escolas, estão ensinando que tudo é diferente, e então isso é um desafio enorme para nós, mas não só no sentido dos nossos conceitos, até na tentação real, nunca teve tanta pornografia, nunca teve tanta lascívia visível e assim por diante. Então isso é real para todos nós hoje. Então a gente entende muito bem essa exortação para nós hoje também, cuidado com a imoralidade sexual. O casamento está sendo questionado, as pessoas se juntam sem, de fato, terem um casamento, e a gente como igreja precisa sempre de novo ensinar que o sexo é uma bênção, é a coisa mais linda que Deus fez, mas isso foi feito para dentro do casamento. Sexo fora do casamento, seja antes ou depois, é pecado. É isso que nós ensinamos claramente. E isso nos cerca muito fortemente. O pessoal diz, vocês ainda pensam nisso? Sim, faz pelo menos uns 5.000 anos que o negócio está estabelecido lá do Gênesis já, e continua sendo assim. Então, aqui a exortação para nós também, cuidado com isso. A preocupação de Jesus, eu tenho contra você que você permite que esse negócio comece a acontecer no meio da igreja. Não pode, tem que continuar firme. E a questão da idolatria. A idolatria para nós, é claro que ela não é tão, né? Nós não temos nenhuma estátua lá no centro da cidade com um Zeus, ou com um chifrudo, ou seja o que for, né? Tem outras cidades onde que o bicho pega mais. Eu tive em Porto Alegre no ano passado, a gente estava de passagem ali para ir para Santa Cruz, e o Lucas nos levou para o mercado público central, e bem lá no meio do mercado público tem um negócio redondo assim, com uma estrelona ao redor assim, e ali então é o lugar de consagração a não sei que entidade que é, um Exu, não sei das quantas, no próprio mercado público municipal. E eu até devia ter procurado a minha foto no celular, perdão, agora que eu lembrei disso, eu falei disso. Enquanto a gente estava olhando lá, a gente fez as fotos e tal, aí vi uma pessoa chegar e se curvar ali para prestar a sua adoração a essa entidade que estava representada naquele chão lá, reconhecido oficialmente pela cidade. Mas, graças a Deus, aqui na cidade não temos, mas o que é idolatria para nós? É o teu trabalho? O teu trabalho é tão importante que você deixa a família, deixa Deus de lado? Trabalho pode ser idolatria.
os bens, o consumo, o lazer. Ninguém me tira o lazer. Quando eu finalmente estou no meu fim de semana, eu estou de folga, não mexe comigo, porque agora é a minha hora. Eu mereço, né? E eu vou aproveitar. Tudo isso pode ser idolatria. Por isso, muito cuidado com a questão da idolatria. E Jesus, ele tem essa preocupação muito clara na questão da idolatria, né? E aqui menciona também o ensino dos nicolaítas, ele ainda completa lá no versículo 15, de igual modo você tem também os que apegam aos ensinos dos nicolaítas. Nós não temos muita informação sobre quem são esses nicolaítas, mas o contexto aqui deixa bem claro, e também no capítulo 1 já mencionou isso, e na próxima carta vai se falar da Jezabel. Então é tudo dentro dessa linha assim, de uma adaptação da fé cristã com valores, com coisas da idolatria, tanto na questão da adoração, como também em termos de práticas, e práticas então sempre envolviam orgias e coisas de imoralidade sexual. Então é isso que nós temos de informação sobre nicolaítas. Que eles derivam de um certo Nicolau, nós não temos base para afirmar isso, alguns dizem, e esse Nicolau tinha sido um dos 7 diáconos escolhidos lá em Jerusalém, mas não existe nenhuma ligação clara sobre isso. O fato é que provavelmente esses nicolaítas eram uma versão revitalizada do ensino de Balaão, né? de praticar a imoralidade sexual e a idolatria. Então, Jesus é muito enfático e dizer, né, de igual modo vocês têm também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. E aí, claro, aí vem a advertência muito séria de Jesus, e está aí no versículo 16, portanto, arrependa-se, arrependa-se. Nós cantamos a canção antes de que eu olho para a cruz eu vou, e o Senhor então, em seu amor, nos constrange ao quebrantamento, ao nos prostrarmos na presença dEle. É isso que Jesus faz direto conosco, é por isso ele também está registrado aqui, para que haja esse arrependimento. Então essa é uma advertência muito solene, muito séria para nós, de nós nos arrependermos. E arrependimento implica em conserto, em mudar aquilo que está errado. E a igreja então precisa estar atenta, como diz aqui, em relação àqueles que não se arrependem, aqueles que insistem na prática. E aí então existe essa advertência tão séria de a gente realmente cuidar naquilo que o Senhor está falando. Arrependa-se, volte atrás, reconsidere o que você está fazendo, cuide. E esse é o desafio e é a advertência que Jesus faz também a nós hoje. Talvez você diga assim, não, imoralidade sexual não é comigo, que bom, graças a Deus. Idolatria também não. Então veja lá no teu coração, o que o Senhor pode estar tocando na sua vida e dizer, é isso que você precisa se arrepender. É Jesus falando ao seu coração, ao meu coração, com esse arrependa-se. E arrependa-se porque ainda é tempo, porque diz o versículo 16, se não, certo? Se não se arrepender. Ou seja, hoje é dia de se arrepender e graças a Deus por isso, que bênção, que nós temos essa chamada, embora tão solene, tão forte, mas diz, se não se arrepender, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. É interessante essa observação em que Jesus nos chama ao arrependimento e adverte para a realidade de que ele vem com juízo, com a espada, e agora ficou claro que é a espada da sua boca, aquela espada de 2 gumes, uma palavra de juízo, que vai fazer juízo. Mas é interessante que ele diz, eu vou usar essa espada contra eles.
E aí tu talvez diz, tá bom, eu estou certinho, me arrependo. Outro é ele e Deus, né? É ele que se vire. Mas na igreja nós não temos essa opção. Jesus disse que você permite na igreja essas coisas, então você tem que tratar, porque senão eu venho e vou tratar lá dentro. E nós conhecemos a história de Israel. O povo de Israel, quantas vezes andou longe do caminho do Senhor, embora sempre tivesse o que a Bíblia chama de um remanescente, um grupo menor, que era temente a Deus, que era fiel a Deus, que continuava firme, mas quando Deus descia com o seu juízo, quem sofria? Todo mundo. Todo mundo sofria. Todo mundo. Todo mundo foi levado para a Babilônia, mesmo aqueles que talvez fossem tementes a Deus, mas foram tratados, ou nos juízos anteriores. Por isso essa advertência é muito séria para todos nós, e por isso deve haver em nós esse zelo pela santidade como igreja como um todo. E eu não ser indiferente ao meu irmão. Jesus até ensinou claramente, se você vê teu irmão pecar, vai a ele e fala com ele. Você e ele, sozinho. Mas vai e trata, e assim por diante. Se ele te ouvir, muito bem. Se não ouvir, chama um irmão, vai com outro irmão. Com que objetivo? Para que ele se arrependa, que ele volte. Enfim, se não, leve-o à igreja. Então, Jesus já tinha ensinado isso claramente. E aqui vem essa advertência. E como em todas as cartas, Jesus também termina dizendo que há uma recompensa para aqueles que são vencedores, né? Para os que vencerem. Nós cantamos antes também sobre o tesouro maior, espera por todos aqueles que aqui ouvem a Ele, que seguem a Jesus. Então existe uma promessa de uma recompensa, né? E isso está aí no versículo 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Então, em primeiro lugar, a primeira menção, a primeira parte dessa recompensa fala do maná escondido, certo? É interessante que Jesus menciona essa dimensão de recompensa. E ainda antes, quando fala dessas recompensas diferentes para cada igreja, são indicações que isso é para todos nós. Não significa que alguns vão ganhar o maná, outros vão ganhar só a coroa, os outros vão ganhar as outras recompensas. São indicações de que aquilo que significa a recompensa vai ser para todos os que vencerem, então para todos nós. E então aqui nós temos o maná escondido. Não sei se vocês estão lembrados, na Arca da Aliança do povo de Israel, eles guardavam dentro da Arca da Aliança um jarro de ouro, e dentro do jarro de ouro, uma pequena porção do maná que tinha sido derramado dos céus, que é então chamado de pão do céu, nos Salmos. E então e por isso uma imagem de pão, né, um pão sem fermento, mas na verdade o maná eram tipo uns flocos, né? Mas eu não tinha foto de floquinhos de maná, porque ninguém fotografou na época, né? Então não sei também, né? Não temos provas fotográficas, mas o Salmo chama ele de pão do céu. E aqui então nós temos uma promessa de que esse maná escondido é prometido para nós. E no Novo Testamento, especialmente em João capítulo 6, Jesus se apresenta como o pão do céu, o pão que veio do céu. Jesus é aquele que satisfaz todas as nossas necessidades, que supre plenamente nossas necessidades. Então nós temos aqui uma referência muito clara a Jesus como fonte de real e total satisfação, e nós temos tudo isso nele agora já, e quanto mais na glória eterna quando estivermos com ele, esse maná escondido. E dentro de uma realidade de Pérgamo, onde eles eram tentados constantemente a comer dos finos manjares oferecidos a ídolos, agora Jesus diz para eles, não, vocês não precisam disso, porque está reservado para vocês o maná escondido. Aquele maná que foi guardado, ele está guardado para vocês. E vocês vão receber desse maná. E se aplicarmos isso então a Jesus como pão da vida, lá nós vamos estar diretamente na presença de Jesus. E tudo aquilo que a presença de Jesus
é capaz de nos dar, nós vamos experimentar na glória celestial. Por isso, diante das tentações que nos vêm aqui, nós podemos olhar para lá e continuarmos firmes na verdade, porque para nós está prometido o maná escondido, que na verdade é Jesus que supre toda a nossa necessidade. Adiante no versículo 17, para terminarmos então, ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca. Interessante, uma pedra branca vai ser dada ao vencedor. Nas competições daquela época, nós sabemos que aquela época das Olimpíadas, né? Então isso era muito atual naquele tempo. O ganhador, ele era presenteado, ele era reconhecido, ele era valorizado com uma guirlanda de flores, uma coroa de flores, ou de louros, né? De louros, não de flores, de louros, né? Então, de louro, era tecida essa coroa e era colocada sobre a cabeça. Mas eles também ganhavam uma pequena pedra, ou uma tabuleta de mármore, né? Mármore branco, e estava escrito sobre essa tabuleta o nome do ganhador. Então ele ganhava essa tabuleta e isso era um reconhecimento, né? Hoje a gente ganha essas plaquinhas, né? E com reconhecimento e tal, é legal, é bonito. Era mais uma coisa assim, mas era um mármore branco que era dado para eles. Mas isso não era só um reconhecimento. A pessoa então que tinha vencia as competições e ganhava esse reconhecimento e essa pedra branca, ele tinha tipo benefícios, às vezes redução de impostos, né? Ou tinha também acesso liberado para os prédios públicos, onde talvez era cobrado algum ingresso, alguma participação, algum sacrifício, alguma coisa. E a pessoa então que tinha essa pedra, porque tinha vencido uma competição, ela chegava ali e podia entrar, tinha boca livre, né? Podia entrar em qualquer coisa organizada das divindades, o que se organizava naquela época e que talvez outros teriam que pagar com muito valor. Essa pessoa com a pedra branca, ela chegava ali e tinha acesso liberado, ela podia participar livremente daquilo. Então, era um benefício muito grande. Agora Jesus diz que ao vencedor, e essa linguagem do vencedor tem tudo a ver com aquelas ideias de competição daquela época, ele diz, ao vencedor eu darei uma pedra branca. Ou seja, a verdadeira pedra que nos dá acesso a todos os benefícios do mundo celestial, das regiões celestiais, é Jesus quem nos dá. E Ele nos garante que ao vencedor vai ser dada essa pedra. Ou seja, pleno acesso e reconhecimento no céu, para tudo aquilo que Ele tem. Então nós sabemos que vai ter as bodas do Cordeiro. Vai ser uma celebração muito, muito grande, muito extraordinária. E quando nós chegarmos lá, como vencedores, vamos estar carregando essa pedrinha e vai ser dito, bem-vindo, pode entrar, foi te dada a pedra branca, você que venceu. Isso é muito precioso, amados. Isso está reservado, está garantido ao vencedor, a todos nós nessa batalha, quando nós vivemos essa batalha por Jesus. Mas é interessante que diz que nessa pedra vai estar escrito o nome, um novo nome nela inscrito. Então, na pedrinha ali, que nome vai ter lá? Eu não sei. Não vai ser Werner. Eu estou curioso para saber o que vai ser lá, um novo nome. E a Bíblia é muito interessante como ela lida com essa questão de nomes, né? E nós temos alguns exemplos claros do Antigo Testamento. Quem lembra de alguém que mudou de nome, que a Bíblia, né, que Deus mudou o nome das pessoas no Antigo Testamento? Saraí e Sara, né? Sara, e agora você vai ser Saraí. Só que a gente fica com Sara porque ficou mais fácil, né? Saraí, mãe de nações. O outro? O Saulo e o Paulo é do Novo Testamento. No Velho Testamento ainda? Abraão, né? Abrão e virou Abraão, né? Pai de muitas nações. Israel, quem era Israel na verdade antes de ser Israel? Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel. Por que mudou para Israel? O que significa Israel?
venceu com Deus e com os homens e prevaleceu. Eu diria assim, sobreviveu, né, aos trancos e barrancos, mas deu. E aí foi chamado de Israel. Aí, claro, aí temos outras situações, aí nós vamos para o Novo Testamento, e também temos o Saulo, que virou Paulo, nós não temos a explicação para isso, mas de repente ele tem um outro nome ali. Mas outro famoso do Novo Testamento que mudou de nome, Simão, que virou Pedro. E Pedro significa pedra, né? Rocha. Né? Pedra, a rocha é Jesus, né? E aí sobre essa rocha, né, Pedro, pedrinha, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Então há mudança de nome no sentido da mudança de vida que aconteceu. A vida de Jacó foi totalmente diferente a partir daquele momento às margens do Jaboque, né, aquele rio que ele atravessou. Ele passou a família dele e voltou, e lá ele lutou com Deus. E a vida dele mudou a partir dali. E assim nós temos vidas transformadas e um novo nome. E agora, Jesus diz para nós que nós vamos receber essa pedrinha, daquele que venceu, a pedra branca, e com um novo nome, uma nova história. Algo novo nos espera lá, algo totalmente novo. Mas é um nome, é o teu nome, é o meu nome, é o nome de cada um particularmente, que ninguém outro vai saber esse nome, só você vai saber, porque para Jesus cada um é valioso e importante. Jesus não nos trata como gado, né? Como coletivo e não tem individual. Ele trata cada um. E ele vai dar a cada vencedor a sua pedrinha com um novo nome, uma nova história escrita por Jesus para nós na glória. Então isso é muito maravilhoso e por isso então vale a pena, meus amados, nós continuarmos fiéis. Concluindo então, versículo 17 mais uma vez. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Senhor amado, muito obrigado por tua palavra, com advertência tão séria ao arrependimento e de cuidado com a verdade, para não abandonarmos a verdade, para não minimizarmos e não relativizarmos a verdade da santidade e de que tu és o único Deus, e que a gente possa guardar isso fundo no coração. Cada um, tu conheces cada um, como tu mesmo falaste, Jesus, tu sabes onde cada um de nós vive, o que cada um de nós passa, por isso continua falando ao coração de cada um nessa palavra, e nos levando a viver nessa expectativa tão especial, de participarmos da vida no céu, da vida eterna, usufruindo do maná escondido e recebendo essa pedra com o nosso novo nome gravado nela. Nós te agradecemos e pedimos mesmo que tua palavra continue falando aos nossos corações. Em teu nome, Jesus. Amém.